Amém, irmãos? Abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo. E se você quiser anotar o tema da pregação, Conselhos de pai para filho, combata o bom combate. Conselhos de pai para filho, combata o bom combate. Amém? E antes da gente ler a carta de 2 Timóteo, eu gostaria de explicar aqui o contexto da carta. Eu tenho lido esse livro, estudado esses dias, e tem sido muito especial. A gente vê o carinho e a dedicação de Paulo com Timóteo, né? E eu descobri algumas coisas, eu gostaria de compartilhar com a igreja, tem me edificado, eu gostaria que edificasse vocês também. Tá bom? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas são conhecidas como cartas pastorais. Na verdade, essas cartas elas ofereceram instruções, né, tanto para Timóteo quanto para Tito, sobre como eles deveriam pastorear as igrejas de Cristo daqueles dias. E provavelmente essas 3 cartas elas foram escritas depois dos acontecimentos lá de Atos 28. Paulo, na verdade, isso foi em meados de 60, 62, depois do nascimento de Cristo, né? Cristo já tinha morrido e ressuscitado, e Paulo, ele havia sido preso em Jerusalém, e ele foi levado para Roma. Então, como Paulo não tinha cometido nenhum crime, né, grave, nem tinha sido pego em flagrante, e ele também não era rival político, né, ele estava preso por poder compartilhar a palavra de Deus, né? Então, lá em Atos 28, pode só anotar, eu vou ler aqui algumas escrituras, você só anota, eu vou ler aqui, depois você pode ler na sua casa. Fala assim: quando chegou a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado, lá em Atos 28, 16. Então Paulo, ele mora quase que por 2 anos inteiros, né, numa casa que ele tinha alugado, e ele provavelmente vivia acorrentado a um soldado romano, mas durante esse período ele pregava a palavra de Deus, e ele podia receber as pessoas para ouvir de Deus livremente, né? Sem impedimento algum da parte das autoridades da época. Então, os estudos eles também indicam, né, que depois disso Paulo ele foi solto. Ele já tinha feito 3 viagens missionárias, então ele vai para a 4ª viagem missionária dele, e nessa 4ª viagem ele deixa Tito na cidade de Creta, está lá em Tito 1, no versículo 5, e ali ele deixou Tito ali com o propósito de organizar a igreja de Creta ali, e também ele deixa Timóteo na cidade de Éfeso, para poder organizar a igreja de lá também, que eles eram os líderes da época nessas 2 igrejas, né? E Paulo ele pega e instrui, né, Timóteo a levantar presbíteros ali, Tito a mesma coisa, para poder cuidar da igreja, pastorear aquela igreja, e Paulo dá várias instruções, tanto a Timóteo quanto a Tito, né? Depois Paulo segue adiante, ele vai para a Macedônia, ali na região da Grécia, e foi de lá, né, que ele escreveu 1 Timóteo e a carta a Tito. Depois disso, Paulo foi preso novamente por causa do Evangelho. E aí, quando Paulo está preso, ele pega e escreve para Timóteo, a 2ª carta a Timóteo. E ele tinha 3 razões para que ele escrevesse essa carta para Timóteo. E a primeira razão é que ele estava sozinho. Porque Paulo sempre foi uma pessoa que pregava a palavra de Deus, mas tinha muitos companheiros para poder acompanhar ele nas viagens missionárias, e ele, nesse momento, ele estava sozinho. Pode anotar aí, 2 Timóteo 1,15, ele diz assim: você sabe, fala para Timóteo, você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes.
Em 2 Timóteo 4:10, ele fala: pois Demas, amando este mundo, abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Então Paulo, ele desejava que Timóteo fosse para mais perto dele, e ele tinha ali tanto Timóteo como Tito como filhos, né? E ele falava que Timóteo era fiel cooperador. Em Romanos 16, versículo 1 fala isso. Em Filipenses 2:22 ele fala: mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Então ele tinha essa conexão, né, com Timóteo, com Tito também. Você pode observar, né, as cartas, né, tanto para Timóteo quanto para Tito, o amor e esse cuidado, né? Então ele se sentia sozinho nesse momento, e tanto é que lá no versículo 9 e 21, 2 Timóteo 4, ele fala por duas vezes com Timóteo: procure vir logo ao meu encontro. E no 21 fala: procure vir antes do inverno. Ele estava com frio, né? Mas ele queria sentir o calor da amizade de Timóteo e também de Tito, né? A segunda coisa é porque ele estava preocupado com o bem-estar das igrejas. Por isso que ele escreve para Timóteo, né? Eles eram líderes jovens, e como era um período ali de perseguição, né, por causa do imperador Nero, Paulo, ele pega e encoraja, né, o seu pupilo a guardar o Evangelho. No 2 Timóteo 1,14 ele fala assim: quanto ao que lhe foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo, ele encoraja Timóteo a guardar o Evangelho, né? E também a perseverar nesse Evangelho, a pregar esse Evangelho. E ele encoraja: se preciso for, Timóteo, você sofra por causa do Evangelho. Ele fala com Timóteo assim, lá no 2 Timóteo 1,8: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, né? E a terceira razão, porque Paulo, ele estava ali encorajando a Timóteo, porque na verdade ele sabia que ele iria morrer brevemente. Ele estava encorajando a Timóteo e também a igreja dos Efésios. Tanto é que lá no final da carta a Timóteo, Paulo, ele fala, né, que a graça de Deus seja com o espírito de Timóteo e também com todos vocês, ou seja, com os irmãos ali da igreja de Éfeso. E essa carta também ela deveria ser lida para toda a igreja dos Efésios, para que eles também pudessem encorajar aquele jovem líder em formação, porque ele era um líder tímido, como eu. Ele era jovem e ele tinha também frequentes enfermidades, né? E aí Paulo dá vários conselhos para Timóteo, e a gente vai concentrar no miolo do pão. Sabe o que é o miolo do pão? Eu não posso comer miolo do pão por causa das minhas frequentes enfermidades também, né? Mas quando eu era pequeno eu comia muito miolo de pão, né? Era gostoso. E a Bíblia fala que, Jesus fala, né, que a palavra de Deus é pão, ela é alimento, né? Então o miolo do pão que a gente vai comer aqui vai se alimentar hoje de Deus, na verdade, que é a palavra. Está em 2 Timóteo 3, capítulo 3, a partir do 1. Amém, irmãos? Então, pensando nesse contexto, né, que eu gostaria que a gente lesse essa passagem. Posso ler? Vou esperar você ligar a sua Bíblia aí. Amém. A impiedade dos últimos dias. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes e blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amém? A Escritura me encorajou demais. E meu objetivo aqui é abordar 4 direções que Paulo deu para Timóteo, que serviram de ensinamentos para ele liderar a igreja e que vai servir de ensinamento tanto para nós quanto para todas as gerações. Amém? Gostaria que você anotasse aí no seu caderno, no seu celular, os 4 verbos que apareceram durante a leitura. Primeiro verbo, afastar. Segundo verbo, seguir. Terceiro verbo, permanecer. E o 4º verbo, pregar. Afastar, seguir, permanecer e pregar. Então vamos lá, abordar o primeiro verbo. Primeiro, Paulo está falando afastar de quê e afastar de quem Timóteo devia afastar. Destaquei aqui, 2 Timóteo 3, versículo 5, ele fala assim: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Antes de Paulo falar isso, ele faz um raio-x de como que seriam os últimos dias, como que ele via os últimos dias e como que seriam os últimos dias. E os homens se mostrariam cada vez com menos amor a Deus e com menos amor uns pelos outros, pelas pessoas. E nos versículos de 1 a 9, Paulo ele relata, ele faz uma descrição sobre a conduta de muitas pessoas nos últimos dias. E os últimos dias aqui compreende a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Nós estamos vivendo os últimos dias. E lá em Hebreus 1, de 1 a 2, o autor de Hebreus ele fala assim: no passado Deus falava de várias maneiras, né? E de muitos jeitos, né? Mas nos últimos dias ele tem nos falado por meio do Filho. Esse Filho é o próprio Jesus. E quando Jesus ele preparou os apóstolos para poder fazer novos discípulos,
Antes ele tinha falado com os discípulos, né? Vocês vão enfrentar dificuldades, perseguições, adversidades. Então isso era normal os primeiros discípulos ouvirem isso, né? E Paulo, aqui nessa carta, ele fala: estou prestes a morrer, né? Estou sendo derramado. A minha partida, né? Ou seja, a minha volta para o céu está próxima. Então ele vê essa necessidade de falar com Timóteo, né? Alertar a Timóteo o que viria nos próximos dias, anos, que ele estaria ali liderando a igreja. E aí que ele começa a falar, né? Como que os homens seriam. Primeiro, os homens seriam egoístas. E egoísta tem a raiz no amor, né? No grego original, a palavra egoísta tem uma das suas raízes é amor. Então, egoísta é aquele que ama a si mesmo, aquele que se preocupa apenas consigo mesmo, né? Não se preocupa com os outros, se preocupa só com seus próprios interesses. Então, ele estava falando que nos últimos dias as pessoas seriam assim, egoístas, avarentos. Avarento também tem a raiz no original grego, amor também. O avarento é aquela pessoa que ama o dinheiro, né? Aquela pessoa que vive por causa do dinheiro, bens materiais. As pessoas iam querer cada vez mais, né? Buscar posses e não buscar a Deus, né? O próprio Jesus, ele faz um alerta para os discípulos lá em Mateus, né? Que é impossível, né? Você servir a Deus e servir ao dinheiro, porque quando você se dedicar a um, você vai desprezar o outro, né? Jesus já tinha alertado isso, e Paulo ali, né? Que Paulo ele recebia o Evangelho e passava fielmente o Evangelho. As pessoas também seriam orgulhosas e arrogantes, né? O orgulhoso, o arrogante é aquele que se acha, né? Se acha autossuficiente, não precisa do conselho dos outros, né? Não busca conselhos, acha que ele pode resolver a vida dele sozinho. Paulo ele diz também que a família ia ser muito afetada nesses últimos dias, né? Então os filhos iam ser desobedientes aos seus pais, às suas mães, né? Ele fala também da ingratidão. Quanta falta de gratidão. E a gente vê isso em muitas famílias. Às vezes você dá um presente, né, para um filho, o filho nem te agradece. Tipo assim, a sua obrigação dar um presente, né? E ingratidão em várias outras coisas também a gente vê, né? Também fala, né, da falta de amor pela família, que as pessoas seriam cruéis, mas haveria muita traição, soberba. As pessoas amariam mais os prazeres desta vida do que seriam amigas de Deus. Então, depois que Paulo faz esse raio-x, é que ele fala, né, que muitos teriam a aparência de piedade, mas negariam o poder de Deus, né? Então, naquela época, muitos ensinos estranhos estavam entrando dentro da igreja. Muitos ensinos estranhos entrando dentro da igreja. E muitas pessoas iam até a igreja, mas aí surgiam falsos profetas, mestres, que até ensinavam, né? Mas negavam o poder transformador da palavra de Deus, do Espírito Santo. Isso acontecia lá nos tempos de Paulo, de Timóteo. E engraçado que o que Paulo escreveu há 2000 anos atrás acontece nos dias de hoje. As mesmas coisas, né? Parece que ele fez um retrato fiel da nossa sociedade, né? Fiel, sem tirar um pouco. E quando eu li essa escritura pela primeira vez, eu pensei que Paulo estava falando com Timóteo sobre o mundo, né? Mas aqui Paulo não está falando somente sobre o mundo, ele está falando para a igreja. Que dentro da igreja as pessoas seriam assim. E é por isso que eu quis lembrar isso aqui, né? Que as pessoas não queriam ser transformadas por dentro, né? Porque a transformação que o Espírito Santo faz é de dentro para fora, né? Então muitas pessoas dentro da igreja não queriam ser transformadas por dentro, né? E desejavam viver até uma vida piedosa, mas queriam viver só de aparência, né? Havia também um discipulado mal intencionado, né? No ano passado a gente falou muito discipulado aqui, muito discipulado intencional, né?
que o discipulado verdadeiro é aquele que você leva o seu irmão a ser mais parecido com Cristo. E o discipulado mal intencionado é o que acontece aqui nos versículos de 6 ao 9. Ele fala o que acontecia, né? Que as pessoas entravam nas casas, né, para poder ensinar e enganavam, deturpando a palavra de Deus, né, e o conhecimento da verdade. Irmãos, os nossos devocionais com Deus, nosso relacionamento com Deus, deve nos levar a ter uma vida de piedade, uma vida que vai glorificar o nome de Deus. E Paulo estava orientando a Timóteo, né, que se afastasse de pessoas que traziam más influências, que viviam somente de aparência, que poderiam influenciá-lo de maneira negativa. E era isso que Paulo queria dizer para Timóteo quando ele escreveu. A Bíblia não fala que as más companhias corrompem os bons costumes? Isso é verdade. Meu pai está aqui. Um conselho que ele me dava sempre, né? Toma cuidado com as pessoas que você anda, né? Porque elas podem te influenciar negativamente. E nós também devemos, né, tomar cuidado com quem tem nos influenciado. Porque as influências podem ser positivas, mas também podem ser negativas. Então afaste desses também, né? E é o que Deus diz para a gente: afaste das más influências. E o que temos feito hoje? Isso é uma boa pergunta. Temos nos afastado das más influências? Essa é uma boa pergunta para a gente analisar e refletir, né? Senão, nós precisamos orar, clamar a Deus por arrependimento. Todo aquele que busca a Deus com o coração quebrantado, contrito, Jair falou aqui, ele vai chegar ao arrependimento. O propósito de Deus é que todos nós cheguemos ao arrependimento. Todos nós, né? Independente se está dentro ou fora da igreja. Esse é o objetivo, né? O arrependimento depois do batismo, o perdão dos pecados, a vida eterna, o Espírito Santo habitando naquele que crê. Amém? O segundo verbo que eu falei foi seguir. Ele aparece na leitura em 2 Timóteo 3, no versículo 10. Paulo fala com Timóteo: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, a minha perseverança. Uma coisa que eu acho excelente, que Paulo, ele é um líder que encoraja. Então ele encorajou aqui Timóteo, elogiando ele, né? Ele fala: você, Timóteo, você tem seguido de perto todas essas coisas aqui, né? Então, Paulo, ele queria que Timóteo fosse o quê? Imitador dele. Imitador dele, né? E é isso que Deus deseja para cada um de nós, que você seja um imitador de Paulo. E Paulo, ele fala lá aos Coríntios, em 1 Coríntios 11, versículo 1: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, esse é o ensino de Paulo, né? Ele queria que as pessoas o imitassem, porque ele imitava Cristo. Esse era o ensino que ele estava falando com Timóteo ali, encorajando, né? E então nós, irmãos, nós temos que olhar para as nossas vidas, e fazer uma autoanálise, né? E nos avaliarmos por dentro. Eu tenho sinceramente seguido de perto, né, o ensino de Cristo, a conduta de Cristo, o propósito de Cristo, a fé de Cristo, a perseverança de Cristo, os sofrimentos e as perseguições de Cristo, as chacotas por causa de Cristo. Que Deus quer que nós vivamos uma vida de piedade e não uma vida de aparências. Amém? Então é ensino e prática. Timóteo, ele via isso na vida de Paulo. E Paulo tinha ensino, ele também tinha prática. E nós também devemos, né, seguir homens e mulheres que têm em suas vidas, né, ensino e prática. Seguir mesmo, né? Ao invés da gente seguir celebridades nas redes sociais, a gente pode seguir um irmão na fé mais maduro, uma irmã na fé mais madura, que tem convicções bíblicas, espirituais,
vai poder me ajudar a crescer como homem, como mulher, como pessoa, como irmão, como pai, como filho, como avô, como criança. São essas pessoas que nós devemos seguir. Nas redes sociais tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim também. E tem muita gente seguindo gente ruim, infelizmente. Porque quando vierem as dificuldades, e elas virão, elas vão te dar bagagem suficiente para você enfrentar essas dificuldades com equilíbrio, sem se abalar. É isso que Deus quer, né? Eu sou jovem na fé, vou fazer 7 aninhos, né? Eu tomei o lugar da Priscila quando ela foi batizada, que ela era um bebê na fé, e passou 2 semanas eu tomei o lugar dela. Ela estava toda feliz, tomei o lugar dela. Mas o que me ajudou, e me encorajou muito, é estar ao lado de homens e mulheres que têm convicções espirituais, que poderiam me ajudar nas minhas batalhas. E hoje eu tenho enfrentado muitas batalhas na família, no casamento, graças a Deus, e tenho recebido ajuda. Isso é um presente de Deus para quem se converte a Cristo. Eu queria te convidar a pensar nessas coisas, refletir nessas coisas. Mês passado o Marcos pregou aqui sobre a piedade de Ana, né? Que Ana tinha uma vida piedosa, o quanto que ela era devota, convicta com as coisas de Deus, né? Ela não vivia, né, só de aparência, até entregou o próprio filho, né, Samuel, para poder servir como servo de Deus, né? E Paulo aqui me dá uma dica também de como nós podemos nos examinar se a gente tem vivido ou não uma vida piedosa. No versículo 12 ele fala assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, quem será perseguido? Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo. E às vezes nós ficamos tristes, né, quando os nossos familiares se opõem às nossas convicções espirituais. A gente fica triste quando a gente defende as nossas convicções espirituais sobre relacionamento, casamento, sobre dinheiro, sobre honestidade, sobre falar a verdade. A gente recebe oposição disso. E muitas vezes a gente fica triste. Então, Timóteo, talvez a gente fica triste. Por que isso acontece? Algumas coisas, né? Às vezes é porque nós deixamos de olhar para os irmãos mais maduros que já sofreram e passaram pelas mesmas perseguições. Você não conversa com ninguém, você não sabe o que as pessoas passam. Aí você não sabe, às vezes o irmão já passou por aquela mesma situação no trabalho, no relacionamento, na família, e você está passando por aquilo. Se você ouvisse seu irmão na fé, você abriria o seu leque de opções para tomar melhores decisões. Mas muitas vezes a gente esquece disso, né? Eu esqueço disso, às vezes, né? Às vezes também isso acontece porque nós não olhamos para a Bíblia. Não olhamos para a Bíblia, não olhamos para Jesus, não ouvimos a voz de Jesus, né? Essa semana o irmão compartilhou lá no grupo de WhatsApp a questão da João 10, né? Que fala que Jesus falando, né? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, né? Então quando acontecer a perseguição, você tem que perguntar, primeiro você tem que se perguntar: eu estou sendo perseguido? Porque se eu não estou sendo perseguido por causa do Evangelho, tem alguma coisa errada. Se eu não estou recebendo oposição de ninguém por causa do Evangelho, já tem alguma coisa errada aí. Porque fala que todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, né? Então a primeira pergunta que você e eu temos que nos fazer é se eu estou sendo perseguido por causa de Cristo. E se isso acontecer, aí eu tenho que ouvir a voz do pastor, que é Cristo. Quando a gente for perseguido, chacotado, humilhado, na escola, no trabalho, na família, o que a gente deve fazer? Ouvir a voz do pastor. Ele vai falar assim: não tem nada de errado, é isso mesmo, é isso mesmo. Bem-aventurados são aqueles, serão vocês, né? Quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês.
alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Está lá no Sermão do Monte, Mateus 5, de 11 a 12, Jesus falando com os discípulos. Então vamos seguir imitando a Cristo, seguir imitando a Cristo. O terceiro verbo que aparece na leitura de 2 Timóteo 3 é o verbo permanecer. Eu destaco o versículo 14 de 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Olha que interessante, 3 coisas que todo cristão, e aqui eu quero falar em especial aos que foram batizados recentemente, vai ter até o treinamento com os novos. Eu queria de verdade te encorajar, vale muito a pena estar, porque você precisa fortalecer as suas convicções espirituais, e você precisa aprender isso que eu vou te falar aqui agora. Primeiro, mas serve para todos os cristãos, tá? Primeiro você precisa aprender a Bíblia. O primeiro passo, né? Primeiro passo, precisa aprender a Bíblia. Para que ela serve, a verdade que ela traz, né? A verdade que é para ser praticada, colocada em prática, né? Você precisa aprender isso, né? Segundo, você precisa ter convicção. Convicção das coisas que você aprende na Bíblia, aceitar aquilo como verdade. Quando me falaram que sexo antes do casamento era algo que não agradava a Deus, você acha que eu aceitei de pronto que era verdade? Eu estava aprendendo ali, mas eu tinha que criar raízes, né? Uma árvore, para ela crescer, ela tem que criar o quê? Raízes, porque senão ela vai balançar e uma hora ela pode cair, né? Então, eu precisava de criar convicção daquilo, que aquilo não era, que aquilo era uma verdade e que precisava passar daqui para aqui, que aí eu ia conseguir colocar em prática na minha vida. Foi isso que aconteceu, graças a Deus. Então, eu preciso de adquirir convicção. Para você que é novo, convertido, se você não tem convicção ainda, você precisa de ajuda. Então, qual que é a ajuda que você precisa? Alguém mais experiente que você. Então, alguém que já teve dificuldades também de compreender essas verdades e de tornar convicção e aplicar essas verdades na sua vida, e que passou por aquilo, venceu, e agora você vai buscar ajuda com essa pessoa. Então, primeiro aprender, depois ter convicção. E a terceira coisa aqui é para todo mundo, para todos nós, né? Nós precisamos permanecer nas coisas que nós aprendemos na Bíblia. Não adianta nada a gente aprender, a gente aprende, tem convicção, mas se a gente não permanecer, não vale. A gente tem que permanecer nas coisas que a gente aprendeu. E infelizmente, muitos têm deixado de permanecer nos ensinamentos de Cristo. E engraçado que o Espírito Santo ele vai te lembrando das coisas, né? Onde que Jesus falava isso? Na parábola do semeador, lá em Lucas 8, depois você pode ler lá, parábola do semeador. Jesus falando claramente, né? Ele falava para todas as pessoas, mas ele explicava claramente o que poderia acontecer até mesmo na vida dos discípulos. E ele fala que tem pessoas que vão ouvir a palavra de Deus e o diabo vai vir e vai arrancar com facilidade. Ele também falava que alguns iam ouvir a palavra de Deus e não iam criar raízes, não ia ter convicção, não ia criar raízes, né? Elas iam crer por algum tempo e depois iam desistir na hora da aprovação. Isso não acontece? Irmãos que são sufocados, né, pelas preocupações da vida e pelas riquezas, não é disso que Paulo está falando? E pelos prazeres dessa vida, que não iam amadurecer. O propósito da Bíblia, além de nos salvar, é nos amadurecer, né, crescer para a maturidade. A gente já falou sobre maturidade aqui. Então tem pessoas que não querem permanecer. Eu quero permanecer. Você quer permanecer? Amém. Amém. É isso que Deus quer ouvir.
Então o conselho de Paulo para Timóteo foi: permaneça nas coisas que você aprendeu, das quais você tem convicção, permaneça nessas coisas. E esse é o conselho para a gente hoje também. As crianças, né, lá do Antigo Testamento, do tempo de Timóteo, eles aprendiam o ensino formal da Bíblia, que era o Antigo Testamento naquela época, com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade. Porém, antes dos 5 anos, quem que estava ensinando o Evangelho para Timóteo? A avó dele, Lloyd, e a Eunice. Paulo fala isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. Né? Ele fala que a fé de Timóteo não era uma fé fingida, que ele sabia de quem ele tinha aprendido, da avó e da mãe. Então, quando Paulo conhece Timóteo lá na cidade de Listra, né, ele tratava Timóteo como filho, mas ele tinha um pai que era grego e a mãe dele era uma judia cristã. E aí Paulo conheceu Timóteo lá. E lá Paulo chamou Timóteo, ele até circuncidou Timóteo, e aí ele falou: eu vou levar você comigo. Você vai ser meu filho agora. Eu vou cuidar de você. Não vou chamar você de guti-guti, mas vou cuidar de você. Eu vou te dar a papinha. Eu vou te dar alimento sólido que você vai. Você riu, né? Que você vai. Os irmãos lá da igreja em casa sabem do que eu estou falando. Depois você pode procurar os irmãos lá da nossa igreja em casa. Então, você vai andar comigo que eu vou te fortalecer para você se tornar um grande líder. E aí, Timóteo vai com Paulo e ele aprende muitas coisas. Mas uma coisa que a gente pode guardar para a gente aqui, principalmente quem é pai e mãe, avô, irmão, tio, o ensino de Deus começa dentro de casa. Dentro de casa. Então Paulo, ele enfatiza para Timóteo que o propósito da Bíblia é fazer o quê? Primeiro, levar a salvação, produzir fé nas pessoas mediante Cristo Jesus. E depois, também o objetivo de nos preparar. Lá é quando ele fala, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, né? Então, o celular é útil, mas a escritura é muito mais útil do que o celular, né? E às vezes a gente quer se preparar vendo vídeo apenas no celular, coisas fúteis, quando de fato o que é útil para nossas vidas mesmo é o ensino da Bíblia, a correção da Bíblia, né? A instrução, que é ela que vai me preparar para poder fazer a boa obra que Deus quer que cada um de nós façamos, né? Então, eu quero muito pontuar essas coisas, né? É permanecer no ensino da Bíblia, no ensino de Cristo. Amém? E permanecer também é perseverar. Jesus, ele disse assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. E por fim, o último verbo que aparece, não vou dar um prêmio para quem acertar, mas qual que é? Alguém falou pregar? Acertou! Como diz o... Diz o Leonardo, ele não fala acertou, ele fala errou! Mas vocês acertaram. Pregar é o último verbo que a gente vai analisar aqui. Em 2 Timóteo 4, ele aparece na leitura no versículo 2, que ele fala assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Uma das maiores preocupações de Paulo era que a mensagem de Cristo fosse deturpada e negligenciada. Essa era uma das maiores preocupações que Paulo tinha. Ele queria pregar o evangelho da verdade, né? Do caminho, da vida, como nós ouvimos aqui na ceia. O evangelho de Jesus, puro, simples e verdadeiro. E por isso ele alertou Timóteo para ele pregar a palavra, porque o que Paulo fazia, que ele fazia bem, né, era pregar a palavra. E esse era o dever de Timóteo, era o dever dos discípulos também, e é o nosso dever, né? Então ele falou: prega a palavra, né? E na primeira carta a Timóteo,
ele já estava alertando a Timóteo o que ia acontecer dentro da igreja, dentro das igrejas. Se eu for lá em 1 Timóteo 4, de 1 ao 3, eu vou ler aqui rapidinho. Foi Paulo que falou isso para Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Esse ensino estava entrando dentro da igreja. E Paulo estava, por meio do Espírito Santo, ele estava alertando ali a Timóteo na primeira carta, e na segunda carta a gente vê indícios dessas coisas também, né? Ensinos estranhos entrando dentro da igreja. E aí Paulo pega e fala com Timóteo: prega a palavra. Como que era para ele poder pregar a palavra, né? Ele tinha que estar, primeiro, ele tinha que estar preparado o tempo todo, né? E engraçado que hoje, né, depois de tanto tempo, isso continua acontecendo, né? Se você ligar a televisão em alguns canais, a gente vê tanto ensino que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a palavra de Deus. A gente vê pastores sem conhecimento das Escrituras, sem pregar a verdade, pregando por seus próprios interesses, né? E muitos iam cair nessas tentações, nessas armadilhas, né? Uma teologia barata, né? Para atender os interesses, né? Tem pessoas que querem ouvir aquilo que agrada, né? Não, eu quero ouvir aquilo que me transforma. Não quero ouvir aquilo que me agrada. Quero ouvir aquilo que me transforma. Porque às vezes aquilo que você pregar para mim não vai me transformar, então eu quero ouvir uma palavra que me transforma, que me faça refletir, que me faz examinar minha própria vida. E alguns ensinos estranhos têm entrado nas igrejas, né? E por isso que a gente tem que ler a Bíblia, porque é lá na Bíblia que a gente vai saber: esse ensino está certo ou esse ensino está errado? Não fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, né, para nos ensinar? Então, esse é um conselho para nós hoje também, irmãos. Paulo, ele fala que o julgamento final vai acontecer, ele encoraja a Timóteo a pregar a palavra, e eu queria também te encorajar a pregar a palavra. E só para terminar aqui, né, para pregar a palavra é preciso estar preparado o tempo todo, né? E como que eu posso me preparar? Eu posso me preparar orando, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, meditando na palavra de Deus, que assim eu vou aprender. E eu aprendendo, eu vou ser capaz de repreender, de corrigir, de exortar, com toda a paciência e doutrina. Não é simplesmente falar assim: está repreendido em nome de Jesus. Será que a pessoa vai ser transformada? Não. É ir lá e aproveitar as oportunidades de pregar o Evangelho. Por isso a gente tem que estar preparado, porque não é qualquer palavra que convence as pessoas hoje, não. Se não for a palavra de Deus ali entrando, transformando o coração das pessoas, não vai, não adianta, né? Estar preparado também para ouvir os nãos das pessoas. A gente vai ouvir muitos nãos das pessoas. A gente tem que estar preparado, né? Paulo, ele fala de um tempo que as pessoas iriam se recusar a dar ouvidos à verdade. Eu senti até coceira. Já vi isso acontecer na minha frente. A pessoa fala: quer nem te ouvir. Coceira os ouvidos, né? Ele fala também com o Timóteo assim: Timóteo, pregue com moderação. Ele não fala beba com moderação, ele fala pregue com moderação, né? Então a gente tem que ter aquele feeling, né? Aquela sabedoria, né? De insistir, mas ter o equilíbrio de colocar suas convicções no tempo certo. Há tempo para tudo, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? E faça a obra de um bom evangelista. Esse conselho é para nós também. Se a gente ligar as TVs hoje, né? As 54 casas da vida, né? A gente vê lá um punhado de notícias. E 99% das notícias são boas ou ruins? São péssimas, né? Porque as boas notícias estão aonde?
A palavra evangelho, ela significa boas notícias, boas novas. E boas notícias são para quê? Para serem compartilhadas. Engraçado que na televisão só tem más notícias. Isso é obra de Deus? Não. Boas notícias são para serem compartilhadas. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho, não é pela televisão. A gente tem que pregar o evangelho tete a tete, conversando, ensinando, com toda a paciência, com toda a doutrina, que é isso que vai glorificar o nome de Deus. Pregação simples. Pregação simples. Vou te ensinar a fazer uma pregação rápida e simples. Quando você estiver conversando com alguém. Pregação nossa deve ser essa, é Cristo. Pregar é Cristo, né? Como Paulo falava, né? Então, Cristo está onde? No céu. O que ele está fazendo lá? Está intercedendo por nós, né? E também você pode complementar assim: todos nós somos merecedores da ira. Ninguém merece ir lá para onde Jesus está, né? Todos nós somos merecedores. Mas ele saiu de lá, veio aqui, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltou para lá, para passar pelos mesmos sofrimentos que nós passamos aqui, que vai morrer e vai ressuscitar como ele ressuscitou. Mas ele foi para lá para poder salvar todo aquele que crê e fé nele. Essa é a nossa pregação, simples assim. Você tem vergonha de evangelizar? Decora essa pregação que você vai ser bem sucedido, você vai ter êxito. Então o meu desejo é que essas palavras, né, entrem no seu coração, fiquem gravadas no seu coração, né? E só para ver se você guardou, eu quero que você repita, né? Quais são as palavras que nós aprendemos hoje? Afastar, seguir, permanecer, pregar, né? Então afaste das más influências, siga a Cristo, imite as pessoas que seguem a Cristo, permanece nas doutrinas que você aprendeu na Bíblia, permanece e prega a palavra, porque esse é o nosso dever, né? E é isso, né? Para que a gente possa dizer o que Paulo disse no início, no final, né? Quando ele estava para morrer, 2 Timóteo 4, de 7 ao 8, ele fala assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pela sua palavra, muito obrigado pelo seu amor e pelo Evangelho, Pai, que nos transforma a cada dia. Eu oro, Deus, que o seu Espírito Santo nos ajude sempre a nos afastar das más influências, a permanecer seguindo a Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Nos ajude a permanecer, Pai, firmes na sua doutrina, firmes na sua palavra. Nos ajuda, Pai, a pregar a tua palavra, que ela é digna de confiança. O Senhor deixou ela escrita porque ela é digna de toda a confiança. Nós podemos confiar nela o tempo todo. Fica conosco, nos abençoe no santo nome de Jesus. Amém.